Bem-vindos a mais um vídeo do canal Senpai Recap. Uma pessoa que desde criança foi ensinada a matar só sabia viver como uma ferramenta para os seus empregadores. Até que um dia ele mesmo foi assassinado. Momentos antes de morrer, ele se arrependeu da vida que levou, falando que queria viver para ele mesmo e não em prol da organização. Uma deusa deu uma oportunidade dele renascer em outro mundo, mas há um problema. Ele tem que eliminar um herói super poderoso que trará o fim do mundo, a menos que ele seja parado. Em uma mansão de luxo, bem longe da cidade, dezenas de pessoas ricas e influentes estavam reunidos. Ao que aparentava ser apenas um evento das pessoas da alta sociedade, se mostrou um terrível mercado de seres humanos, principalmente de lindas jovens garotas. Quase todas as garotas estavam chorando, pedindo e implorando para elas serem libertadas, até que uma que estava prestes a ser leiloada, uma garota de cabelos brancos, não demonstrou nenhum pingo de preocupação ou medo. O motivo disso logo foi mostrado. Ela criou uma arma do além e começou a matar todos os participantes do evento. Uma outra pessoa que aparentava ser apenas uma empregada se mostrou aliada da de cabelos brancos e começou a ajudar. Do lado de fora, em uma colina um pouco longe da mansão, estavam mais duas pessoas. Uma mulher observando com binóculos e um homem segurando uma arma de longo alcance. Todos eles faziam parte do mesmo grupo, cujo objetivo do grupo era eliminar pelo bem do reino. Para aqueles que ficaram confusos, essa primeira parte do anime é no futuro no qual o protagonista já está adulto no outro mundo. Esse pessoal aqui é o suporte dele. Em algum lugar desconhecido no planeta Terra, mostra um senhor de idade de cabelos brancos junto com uma mulher mais jovem. O senhor é o protagonista da obra, o maior assassino da Terra. Eles estavam fazendo uma missão a mando da organização deles. Quando terminaram a missão, eles estavam prestes a ir embora, mas o protagonista percebeu que eles estavam sendo seguidos por um drone. Eles conseguiram fugir da vista do drone e foram para um dos muitos esconderijos da organização. Com o passar do dia, o senhor entrou em contato com a organização, onde anunciou sua intenção de se aposentar e se tornar um mentor de futuros assassinos do Japão. Usando identidades falsas, ele e a novata chegaram a um aeroporto próximo e pegaram um voo para o Japão. Dentro do avião, o protagonista estava conversando com sua ajudante. Quando eles pensaram que estava tudo indo bem, uma notícia apareceu no celular do protagonista, falando que o avião que eles estavam tinha sido sequestrado por terroristas. Logo de cara viu que a organização queria se livrar dele. Aonde estavam os pilotos, uma pequena explosão aconteceu. O protagonista invadiu a cabine e viu que os dois pilotos estavam mortos. Ele tentou pilotar o avião, mas logo em seguida, um caça militar apareceu e explodiu o avião. Obviamente, todos que estavam no avião, incluindo o protagonista, morreram. Quando pensou que tudo tinha acabado, ele se levantou em um local totalmente desconhecido, em uma espécie de trono, com uma pessoa sentada lá, uma mulher muito bonita e, segundo ela mesma, é uma deusa. Ele falou que foi ela que o trouxe aqui e deu duas opções para ele. Primeira, ter a alma completamente limpa e renascer como um estranho. E a segunda opção, acertar seu pedido e renascer com suas memórias intactas para assassinar um herói. A deusa queria que ele fizesse a segunda escolha, porque precisava que ele matasse o herói do outro mundo. Depois de derrotar o Rei Demônio, o herói destruirá o mundo com seu poder. Para salvar o mundo, ela falou que era preciso matar o herói, mas não antes dele derrotar o Rei Demônio, já que ele é o único que pode fazer isso. O protagonista escolheu a segunda opção, porque ele queria experimentar o que é a felicidade, já que ele sempre suprimia suas emoções por causa da sua profissão. A deusa permitiu que ele escolhesse poderes e habilidades especiais, mas o avisou que ele só tinha 18 anos após seu nascimento para matar o herói, antes que o herói trouxesse o caos ao novo mundo. O número total de habilidades presentes nesse mundo é 123.851. No mundo das espadas e da magia, as pessoas recebem habilidades aleatoriamente ao nascer. As habilidades são divididas em 5 ranks e elas são do maior para o menor: S, A, B, C e D. Detalhe: o herói pode usar 5 habilidades de classificação S e 25 habilidades de classificação A, e o protagonista tem que se contentar com apenas 5. As habilidades que o protagonista escolheu foram Recuperação rápida, Rank S, Decisão de feitiços, Rank A, Crescimento ilimitado, Rank B, Artes marciais, Rank C, e o Rank D não foi informado, mas o protagonista ficou surpreso do quão bom era até mesmo achou que os deuses estavam cegos, por não notarem isso. Depois disso ele escolheu os 4 atributos básicos: Água, Fogo, Terra e Vento. Depois que ele escolheu todas as habilidades e atributos, ele foi transportado para outro mundo. Como dito anteriormente, ele renasceu na forma de bebê, como filho da família Duatd. Não se pronuncia isso, tá aparecendo aí na tela.
Na superfície, a família do protagonista age como médicos, curando e ajudando as pessoas do reino. Eles são mestres nisso, mas por baixo dos panos, eles são os responsáveis para limpar a sujeira do reino. Passou-se 7 anos desde que ele chegou nesse mundo. Ele se tornou um caçador experiente de animais como coelhos, conhecidos como coelhos da arte. Eles são grandes o suficiente para consumir cães grandes se tiverem a chance. Constantemente, seu crescimento físico é examinado pelo pai dele. Um certo dia, o pai concluiu que ele estava pronto para uma cirurgia especial que lhe dará a capacidade de perceber magia em uma pessoa ou ambiente. O protagonista obteve com sucesso os olhos místicos transmitidos. O pai falou que queria fazer uma coisa que o protagonista estava pedindo faz tempo. Queria ter a oportunidade de aprender magia e a professora nova dele iria chegar em breve. Dentro da casa, a mãe dele colocou uma roupa de menina no filho. O prota reclamou, mas ela o obrigou a ficar com a roupa. Até mesmo teve que conhecer sua nova professora de magia com essa roupa. A professora é Dia Vilcani, uma das 5 melhores magas de todo o reino. Percebendo que o protagonista estava em dúvidas da sua capacidade de ensinar, devido a ela aparentar ser apenas uma criança, ela mostrou um pouco de seu poder. Na tentativa de medir o potencial mágico do protagonista, a professora dá a ele uma pedra Far, uma pedra preciosa especial que pode medir a capacidade mágica de uma pessoa. O protagonista fez o teste na pedra e a professora falou que mesmo entre os adultos, poucos poderiam produzir tanta mana. Mas ele não parou por aí. Devido às duas habilidades que ele escolheu, recuperação rápida e crescimento ilimitado, a professora ficou em choque, mas ele foi aumentando cada vez mais, chegando ao ponto de fazer a pedra de mana explodir, causando uma grande explosão. Após a explosão, o protagonista teve a ideia de usar essas pedras como granadas improvisadas. Na semana seguinte, eles se tornaram emocionalmente ligados um ao outro. O protagonista prova ser um aprendiz excepcionalmente rápido, não apenas aprendendo a sintetizar metais, mas também a criar armas. Ele e a professora até aprenderam a criar novos feitiços juntos, e em sua última noite juntos, ele dá a ela uma faca de titânio como agradecimento por ser sua professora. Ela dá a ele sua pedra Far. Com a partida dela, o pai do protagonista decidiu que era hora do filho assassinar alguém pela primeira vez, enquanto explicava os métodos da família. Foi até uma prisão no reino. O pai falou que um assassino tem que ter sentimento e julgar o que é certo a se fazer. Foi até uma cela. Lá tinha uma mulher chorando em desespero, implorando pela própria vida. Ela tinha invadido uma casa, tocou fogo na casa e ainda matou os 2 moradores da casa, que eram um casal de idosos. O protagonista pegou uma adaga e cortou a mão dela fora. Ela ficou puta e começou a xingar, falando que o pai do protagonista tinha prometido que se ela chorasse e implorasse, talvez o filho teria cedido e perdoaria ela. Antes de sair, o protagonista jogou a adaga, tipo Batman, e a matou. Tart, uma garota de origem pobre, foi abandonada pela sua própria família devido à falta de alimentos. Sendo frágil e fraca, o único destino que ela poderia ter seria sua morte. Como ser abandonada pela própria família não fosse um desastre o suficiente, ela ainda foi cercada por uma aldeia de lobos famintos. Algumas horas mais cedo, no centro da cidade, o protagonista junto com seus pais estava fazendo compras. Ao mesmo tempo que fazia compras, usando sua visão de mana, o protagonista tentava encontrar alguém que possa ser seu servo pessoal e seu assistente durante os assassinatos. Depois de tanta procura sem resultados, eles voltaram para casa. De volta para a floresta, a menina que estava prestes a ser morta pelos lobos, para a sorte dela, foi salva por uma pessoa. O protagonista, depois que voltou para casa, foi caçar, e coincidentemente ele estava caçando por ali perto. Ele matou os lobos com uma certa facilidade. Após salvar ela, o protagonista viu que ela tinha uma grande quantidade de mana. Então, depois de conversar com ela, o protagonista decidiu levar ela como subordinada. 40 anos atrás, a deusa estava falando com Kara, o melhor guerreiro humano. Ela estava fazendo o mesmo pedido que fez para o protagonista. Passou-se algum tempo. A deusa foi ver o que esse homem estava fazendo. Ele tinha engordado, deixando a missão que lhe foi dado para depois. 2 anos se passaram desde o encontro dos dois, do protagonista e da pobre garota. Quando ela completou os 12 anos, o protagonista descobriu que ela se tornou hábil no combate a lanças. Ele criou uma lança especial e retrátil que Tart pode os esconder embaixo de suas roupas. Com uma boa arma à sua disposição, ele acredita que ela se tornou um ativo valioso em sua missão de matar o herói. Graças àquela única pedra Far, que foi dada de presente para a professora dele, o protagonista conseguiu analisar ela e criar uma fórmula dela, assim criando dezenas daquela mesma pedra. O pai dele tinha chamado para a sala de treinamento para eles conversarem no particular.
pergunta para o protagonista o que ele achava da Tate. E durante esses 2 últimos anos, desde a chegada da Tate, o pai revela que todo esse tempo ele tem observado ela, e pode dizer com total confiança que ela não é uma espiã de uma região rival. Mas mesmo assim ele admite que é uma coincidência que ela, uma pessoa com potencial mágico incrivelmente alto, por acaso entre no território da família deles. E depois de revelar isso, fala que agora é a hora do verdadeiro teste para o Prota, que é enfrentar o próprio pai. Apesar da juventude e experiência do Prota em sua vida anterior, o pai dele prova ser um oponente muito difícil. Ele só conseguiu vencer o pai, dando o máximo de si, mas mesmo assim, por pouco, não perdeu. Depois disso, várias cenas do Prota junto com seu pai fazendo o trabalho da família. Após inúmeros trabalhos, recebeu o teste final. E o pai falou que para facilitar seu trabalho, o Prota terá que assumir uma identidade falsa como membro da família comercial Balon. Durante uma festa de celebração, pelo fato do Prota ser o membro mais jovem da família que vai fazer o teste final, um dos membros discorda da decisão que ele será o próximo líder da família e desafia o Prota para um duelo. Facilmente o Prota derrotou ele, mas após as coisas se acalmarem, o protagonista foi conversar com ele e o convidou para ser um dos seus cavaleiros, quando ele for líder. O Prota o presenteia com uma espada especial para que ele possa continuar seu treinamento como cavaleiro. Eu particularmente gostei desse desfecho, porque na maioria dos animes, esse personagem secundário iria ficar enchendo o saco do Prota durante o resto do anime. Na manhã seguinte, Ryuga e Tate parte da casa da família e começam sua jornada para aquela cidade. Os dois começam suas novas vidas na região de Balon. Maha, uma jovem criança de cabelos azuis, estava junto com suas amigas, vendendo guias para turistas da cidade. Após um dia cansativo de trabalho, ela e suas amigas estavam planejando seus passos futuros, até mesmo sobre comprar uma casa. Essa garota era Maha, e assim como todas as outras garotas, ela era órfã. Seu pai era um comerciante bem sucedido, mas infelizmente foi assassinado por alguém próximo à família quando ela era muito jovem. Nos momentos finais, seu pai falou para ela não confiar em ninguém facilmente, a menos que ela conhecesse a pessoa a fundo. As coisas estavam indo muito bem, até que um grupo de homens apareceram e tentaram sequestrar elas. Em um ato de coragem, Maha avança para cima deles e consegue fazer com que algumas amigas fujam. Infelizmente, ela foi capturada, junto com algumas amigas dela. Foram forçadas a trabalhar pesadamente. Quando falhava em alguma coisa, apanhavam. E além do abuso físico, o pior ainda estava por vir. Diversas amigas dela foram vendidas para satisfazer clientes. Noemi, uma das amigas de Maha, foi uma dessas vítimas. E depois de algumas vezes acontecendo a mesma coisa, ela cortou o próprio rosto com uma foice, já que assim ela pensava que não fosse mais ser convidada. Passaram-se 2 anos, desde que foram forçadas a vir para esse inferno. A garota de cabelo azul, até o momento, só tinha sofrido abusos físicos, mas de madrugada ela escutou a conversa de um dos adultos que ela seria a próxima a ser vendida, já que ela tinha acabado de completar 12 anos. No dia seguinte, após ter escutado aquela conversa, ela estava prestes a fazer a mesma coisa que a amiga dela fez, que era cortar o próprio rosto. Quando de repente, usando seu novo disfarce, aparece o protagonista e impede dela fazer aquilo. Ela foi imediatamente cativada pela aparência e pelo sorriso caloroso mostrado pelo seu salvador. E desde a morte de seu pai, ela estava constantemente procurando alguém para confiar e salvá-la de sua terrível situação. Foi aí que ela conheceu seu príncipe encantado. Após isso, o Prota comprou ela, mas o comerciante falou que era para esperar 3 dias para ela estar pronta. E como era esperado, o comerciante descumpriu sua palavra e o vendedor queria brincar com ela, e até mesmo planejava vender ela por um preço maior. Depois de ser sequestrada, e antes de acontecer o pior com ela, nas mãos desse comerciante, o protagonista aparece e rapidamente mata os 3. Agora ela gostava mais ainda do protagonista. Ele o via como seu príncipe encantado e salvador. Voltando para o orfanato, o protagonista conseguiu consertar o rosto da menina que tinha se cortado com a foice. Começa com o protagonista examinando uma pessoa, que é o seu irmão mais velho. Após isso, uma pessoa entrega o papel de adoção da garota de cabelo azul. O Prota acabou tendo uma ideia de criar uma loja de cosméticos a fim de aumentar os lucros para a família e financiar suas funções de assassinato. Ele também apresenta loções, hidratantes e doces para o novo mundo, dando sua loja, Orna, um grande aumento nas vendas e uma enorme vantagem no mercado em apenas 6 meses após a sua abertura. E praticamente todas as funcionárias da loja eram as amigas que sofreram junto com Maya, a mina de cabelo azul. No entanto, espiões contratados por empresas rivais tentam se infiltrar na casa do Prota para descobrir os segredos de seu sucesso. Com a ajuda das suas 2 subordinadas,
ele captura pelo menos um espião, mas é incapaz de obter informações úteis dele, mesmo quando o sujeito é tortura. À medida que seus negócios crescem, ele sai temporariamente da cidade e vai visitar sua professora, a Dia, para aumentar seu conhecimento mágico. Ao decorrer desse episódio, as duas inúmeras vezes dormiram junto com o protagonista, e em quase todas as noites não aconteceu nada, exceto pela última vez. Quando as duas acordaram, elas sentiram um cheiro estranho vindo de debaixo da coberta. Para sua própria surpresa, o protagonista deixou escapar um certo líquido branco vindo dele. Isso significava que ele não via mais suas parceiras como apenas simples peões. Ele ficou com vergonha e tentou se explicar do que se tratava. Após saber do que se tratava, as duas se ofereceram para ter relações mais 18 com ele, pois elas não têm problema em saciar sua luxúria. As funcionárias da loja do Prota estavam voltando para a loja, quando de repente 2 bandidos as abordaram. Quando eles estavam prestes a roubar, ou até mesmo fazer algo pior, Marra chegou e facilmente derrotou os dois. 2 anos se passaram desde que eles chegaram nessa cidade. O negócio deles estava indo super bem, e até mesmo conseguiu uma nova aliada altamente capacitada. Como não tinha mais nada para fazer aqui, ele decidiu que era hora de voltar para sua família e continuar seu treinamento como assassino. Ele deixou a loja sob a responsabilidade da sua nova aliada, Marra. Ela planeja expandir os negócios para outras regiões, principalmente para recuperar a loja de seu falecido pai, que havia sido traído por um companheiro dele. O protagonista promete que vai vir ver ela pelo menos uma vez por mês. Antes de partir, as funcionárias foram até o protagonista e agradeceram ele por ter salvado elas daquele inferno. No meio do caminho para casa, o Prota e a Tate foram cercados por um bando de lobos. Querendo provar seus resultados do treinamento, Tate os enfrenta e derrota eles facilmente. O protagonista observa que ataques de monstros e assentamentos humanos está se tornando cada vez mais frequente, e suspeita que o herói está prestes a aparecer. Após uma longa e cansativa viagem, e com alguns imprevistos dela, eles finalmente chegaram em casa. E sem perder tempo, o pai chamou o filho para conversar em particular. Primeiramente, o pai parabenizou o filho pelo sucesso que ele teve ao criar a loja e logo após isso fala para o filho desistir dessa vida de assassino e fala para ele viver pacificamente como comerciante, já que ele parece que tem muita afinidade com isso. E admite que é muito velho para fazer outra coisa com sua vida e deixou o Prota escolher seu próprio caminho. E a resposta que ele deu para seu pai foi um tanto quanto impressionante. Ele opta por manter seu atual estilo de vida, não porque precisa derrotar o herói ou porque isso é a única coisa que ele quer fazer, e sim porque admite que se apaixonou pela Dia, sua professora de magia, e que não poderá se casar com ela se não possuir os privilégios da aristocracia do reino. Então, após decidir continuar no ramo, o pai deu uma missão para ele, porque até o momento o protagonista só tinha sido um assistente nas missões, mas agora ele acabou de ganhar sua primeira missão de limpeza. O alvo é um nobre que está vendendo segredos militares para reinos vizinhos, em troca de drogas que ele distribui por todo o reino. Sabendo agora quem era o seu primeiro alvo, o protagonista decidiu investigar ele para saber se realmente ele merecia morrer ou não. Então, junto com a Tate, eles vão para a segunda maior cidade mercante do reino. Antes de partir, ele mandou uma mensagem codificada para Marra, pedindo ajuda para ela ajudar na missão de se infiltrar na mansão. Chegando na cidade, eles veem vários soldados feridos e presumem que isso se deve aos vazamentos. Uma garota os aborda e fala que está vendendo geleia. Vendo que se tratava de um golpe, o Prota ataca os produtos dela no chão e logo em seguida aparece um grupo de bandidos, falando que ele estragou a mercadoria deles. Sem nenhuma dificuldade, os dois derrotaram os bandidos e foram falar com a garota, perguntando sobre o que era aquilo. Ela não respondeu nada, apenas falou que a mãe dela, alguma coisa, e saiu correndo. Então eles foram atrás dela. Feito isso, descobriram que a mãe da menina era viciada. O Prota, usando sua magia, consegue desviciar ela, mas fala que agora depende da mente da mãe dela. Mais tarde naquele dia, o Prota e Marra viajam para a mansão do alvo, sob o pretexto de vender os produtos das lojas deles. Depois de conversar e bajular o alvo, o protagonista saiu de casa e foi para fora, cerca de alguns quilômetros de distância da casa. Então ele esperou pacientemente o alvo chegar na varanda e atirou, o matando. Pela primeira vez, após um assassinato, que o protagonista sentiu alguma coisa. Depois de ver a esposa do alvo chorando, ele prometeu nunca esquecer essa missão em particular, como foi o primeiro assassinato que ele realizou como homem livre, e não como uma ferramenta insensível em prol de uma organização. Depois da primeira missão deles, o protagonista e a Tate passam um mês inteiro em uma ilha deserta,
como parte de seu treinamento de assassinos, e ao retornar ao continente, Maha fornece informações sobre o Tesouro Divino, uma ferramenta de poder incomensurável que o Prota tenta comprar há algum tempo. Esse Tesouro Divino é uma lança mágica chamada, não sei pronunciar isso aqui, está na posse de 170 Maknes, um guerreiro renomeado suspeito de se tornar o lendário herói, e fala que a região onde mora a família da professora do protagonista está em guerra civil. Preocupado com a segurança dela, ele corre para lá e oferece para ela uma maneira de escapar caso a guerra chegue à sua porta. Dia se recusa a abandonar sua casa, recarregando suas obrigações para com sua família e seu povo. Mesmo assim, o Prota e Dia decidem se divertir em um encontro. 20 anos atrás, a deusa estava convocando outra pessoa. Dessa vez era uma professora renomada, mas a missão dela era diferente, que era para ensinar o herói. Quando a professora foi teletransportada, a deusa mudou de semblante e se reportou para a existência superior, falando que a alma número 632 foi transferida. Voltando para o encontro dos dois, eles encontraram uma criança e ajudaram a procurar sua mãe. Após isso, eles foram juntos para fontes termais, em um banho misto. Durante o banho, eles conversaram, brincaram e depois se beijaram. Então o protagonista foi embora. E logo após se despedir dele, Dia volta para casa e se despede do Prota, chorando um pouco. Após voltar para casa, o protagonista ainda pensa sobre a Dia. Quando estava no campo, refletindo sobre algumas coisas, Tate o chamou e falou que eles tinham um problema. Quando chegou na casa, um soldado ferido estava sendo atendido pelo pai dele e pediu para a família deles que assassinasse a filha do conde Dia. Devido a uma série de acontecimentos no reino da Dia, o pai dela teve que vender boa parte de sua fortuna e ainda propôs dar mão da sua própria filha, com permissão dela, para apaziguar uma guerra que afetava toda a região. Entretanto, subordinados fiéis e até o povo do reino se opuseram a essa decisão, formando um exército voluntário para defender ela. O próprio conde, o pai de Dia, ordenou esse assassinato, mas isso seria apenas uma fachada para fazer com que a Dia fugisse. Para ajudar a poupar a energia do protagonista, Tate usou uma magia de vento e correu na frente, enquanto ele a seguia. Depois de dias correndo, independente do clima, Tate finalmente esgotou o resto de sua magia. Observando o partir, Tate chorou porque pensava que o protagonista via ela apenas como uma subordinada e ferramenta, mas não como pretendente como a Dia. Mas mesmo assim ela prometeu que iria seguir ele independente disso. 14 anos atrás, novamente mostra a deusa. Ela falou que a alma adequada para apagar a fúria do herói foi encontrada e queria aguardar a morte dele. Chegando aonde Dia estava localizada, o protagonista avistou cerca de 1.500 soldados fazendo um cerco no castelo onde estava ela, apenas 200 defendendo. Além da superioridade numérica dos invasores, eles tinham também mais usuários de magia. O protagonista percebeu que mesmo com uma clara diferença de força, os invasores estavam sofrendo devido à arma de longo alcance que o Prota ensinou para sua professora. Com isso em mente, ele começou a matar os invasores mais fortes, e depois de algumas mortes, usando flechas explosivas para causar um caos no campo de batalha, o Prota conseguiu entrar no castelo e chegar até Dia. Enquanto isso, a rede de informações de Maha reuniu informações sobre o tesouro divino que o Prota estava procurando, e Maha decide transmitir suas descobertas para o Prota imediatamente. Confirmada a morte do candidato à reencarnação para impedir a destruição do mundo. Alma coletada. Cancelar o apagamento da memória. E mostra a deusa indo se encontrar com o protagonista antes de reencarnar, quando ele tinha morrido. Depois de ter encontrado com a Dia, eles planejaram o que iriam fazer. O protagonista trouxe consigo o corpo de uma mulher que tinha sido morta em combate. Iria usar ela para fingir que era Dia. O plano do Prota era que Dia iria fingir que não aguentava mais ver as pessoas sofrendo por causa dela e em seguida iria atacar fogo no quarto com ela dentro. Obviamente, e se aparecer para as pessoas que ela tinha morrido. Quando eles estavam prestes a começar o plano, o sentido da aranha do protagonista alertou um perigo iminente. Logo em seguida, um ataque de longa escala atingiu o castelo, causando uma enorme explosão. Por pouco, o Prota conseguiu salvar a Dia. O causador dessa explosão é o portador da lança mágica que o Prota queria e também a pessoa mais provável de ser o herói, 70 Maknes. Ele tem um insano desejo por batalhar e não se importa de abandonar a ordem de seus superiores, desde que ele se divirta. Não se importando com as consequências dos seus atos, ele propôs um duelo contra o protagonista, o famoso X1, e fala: se o protagonista ganhasse, ele iria embora deixando os dois vivos. Mas caso o protagonista perdesse, não sobraria mais nem vestígios desse reino. Foi informado pelo pai de Dia que esse homem foi o responsável por acabar facilmente com a guerra que estava acontecendo.
O protagonista viu também que ele é o portador da arma que ele estava procurando e sabia que não tinha a menor chance contra esse homem, em um confronto direto contra esse homem. Então ele dispara um projeto de uma arma magneticamente impulsionada na atmosfera e impede e enrola o 70 por tempo suficiente para que ele o oblitere. Depois de tudo isso, o protagonista voltou para casa e a família adotou a Dia como filha, para ninguém levantar suspeitas sobre a identidade dela. E após isso, o pai do protagonista deu a notícia que Mahat tinha enviado para ele. O Sr. Epona Rainon tinha chegado no reino. Ele era ninguém menos que o verdadeiro herói. E assim foi o fim do primeiro anime completamente resumido aqui no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar outros animes sendo resumidos semanalmente. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham um ótimo dia. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.